noite a todos. Enquanto a tecnologia vai se entendendo conosco, vamos rezar para começar essa horinha de contato com a Escritura, na sua forma, nas suas interpelações, e em particular naquilo que nós desejamos, que é compreendê-la, aplicá-la e comunicá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Bem, nós vamos tentar hoje, quem sabe, apresentar duas questões. A primeira é de ordem interna. Abramos de novo a nossa Bíblia. Na aula, no encontro passado, nós mostramos que os 22 capítulos do Apocalipse estão divididos em duas grandes partes. É isso? A primeira é de 1 a 3 e depois de 4 até 22, quando o livro se conclui. E a segunda parte, que é a mais extensa, ela é que apresenta o grande enredo do Apocalipse. Nós dissemos que o Apocalipse começa quando? Como narrativa, no capítulo 5. Ali começa o Apocalipse, entendido como aquela mensagem estruturada pelo autor, comunicada por Cristo. E é feita em dois níveis. É uma narração, mas é uma narração simbólica. Não é uma narração crônica. Não é uma narração que esteja interessada em demarcar espaço e tempo humanos. Não se fala de tempo e espaço humano, a não ser quando o texto introduz o tema da morte. Então sabemos que estamos lidando com mortais. Mas fora disso, os outros seres que habitam a narrativa são seres que não pertencem à ordem deste mundo. São dragões, são serpentes, é a grande prostituta, a noiva do Cordeiro. O próprio Cordeiro, de certa maneira, não pertence totalmente mais a este mundo. Na primeira parte, eu gostaria que vocês fossem lá para o capítulo 1. Alguém tem uma Bíblia aqui não utilizada, mas eu não vou conseguir trabalhar. Alguém pega aqui, quem não tiver Bíblia, e para ler para mim, porque eu estou sem suporte. Não tenho como fazer uma coisa e outra. Não adianta, eu não vou conseguir ler, eu quero só ver o versículo. Porque a mesa para mim era útil, só para apoiar mesmo. Só quero ver o versículo. É no capítulo 1. Nós temos uma introdução no capítulo 1. Num certo momento, depois de falar do dia do Senhor, no versículo 9 a 11, ele ouve uma voz. Não enxergo nada. Quero. Eu não enxergo, nem querendo. Ainda com coisa. Ainda vai. Deixa eu ver o versículo. É o 9. É a visão do Filho do Homem. Aqui, pera um minutinho. Não, deixa. Eu tenho ali a minha Bíblia online, posso ler. O que? Bem, vamos lá. Aqui é o 11. 10. O 10. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e ao virar-me vi 7 castiçais de ouro.
E no meio dos 7 castiçais, alguém semelhante a um filho do homem, vestido até aos pés com um vestido comprido e cingido no peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como uma chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze posto ao rubro numa fornalha e a sua voz como o ruído de muitas águas caudalosas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, afiada, e o seu rosto era como o sol quando resplandece com toda a sua força. Quando... Tá bom. Sim. Por enquanto, só um minutinho. É porque é muita coisa, eu vou ter que voltar. Bem, como ler um texto desse? Ouvindo-o. Primeiramente, foi por extenso que ele disse, que cartas seriam enviadas. Já sabíamos disso. Agora ele descreve o que significa isso. Primeiro ele diz, ouvi uma voz atrás de mim. Esse jogo de plano é muito importante. Quem já teve o prazer de estudar um pouquinho de teatro, sabe que esses planos são fundamentais na encenação, na comunicação. Não basta uma voz... Grandes atores se permitem monólogos, mas já está no auge da sua carreira, pode fazer o que ele quiser. Mas normalmente os atores trabalham para que o movimento corpóreo, o movimento da voz, a maquiagem, tudo concorra para que a mensagem possa fluir dentro do ritmo da sua própria natureza. As mensagens dramáticas, as mensagens românticas, até o silêncio na encenação tem um certo tom, tem um certo impacto. Pois bem, ele ouve uma voz atrás dele. Se nós olharmos as pinturas da Anunciação à Virgem Maria, tem 2 versões. Uma, ela está de joelho e o anjo está atrás dela. Na outra versão, ele está... Claro que na versão de alguém atrás é a versão da inspiração, assim como o Caravaggio pintou São Mateus escrevendo e um anjo atrás dele soprando. A ideia de que há um por trás, há um backstage divino que vai se manifestar através da escrita daquilo que foi dito. E aqui no Apocalipse a ordem é olhe, ouça e escreva. É um conjunto de ações, assim como no Evangelho de São João, olhar e crer. O que divide os homens é esse binômio no Evangelho de São João. Quem olha e não crê e quem olha e crê. Por exemplo, São Pedro chega correndo lá no túmulo, olha, mas não crê. O discípulo amado chega, olha e crê. Esse é os americanos, os ingleses, aliás, gostam de chamar insight. Não só vejo como os alemães chamam de Gestalt. É uma visão, não é só uma coisa, uma imagem, pessoa. É sempre uma visão. E ele está descrevendo a sua visão dentro da mais clássica tradição profética. Por quê? Porque fora Moisés e Abraão, os profetas são chamados a ouvir Deus por detrás. E como eles veem Deus? Na ação daquela palavra. Quando Deus manda um sinal para que eles sigam. Corte a barba, faça um buraco no muro, case-se como prostituta. São sinais que Deus ordena, mas ele, porque a questão da revelação é sempre a mesma. O Deus próximo do teu coração é o Deus distante que você ainda vai alcançar um dia. Ele nunca está a seu alcance. Quando eu faço no Brasil curso para os ministros da comunhão, insisto muito nisso. Não fiquem íntimos demais do sacrário. Não fiquem íntimos demais. Por quê? Porque ele é além. Ele está ali no sacrário, ele mesmo. Ao mesmo tempo, ele é muito além. Muito, muito além. Por isso a religião guarda sempre essa desproporção entre proximidade, está lá a manjedoura de Belém, mas também a transcendência. Não sou como vós, estou acima de vós.
Esse, os franceses gostam de chamar de elan, aquilo que nos permite avançar na direção e não trazer Deus para os nossos pés, trazê-lo para a nossa vida e achar que a nossa vida, portanto, é capaz de abrigar Deus. Talvez seja a melhor explicação para a morte. Nossa vida não é capaz de abrigar Deus, mas Ele se abrigou na nossa vida. Por isso o cristianismo é um desafio imenso de compreensão e de vivência. Portanto, há esse diálogo, que na verdade é uma ordem. Escreva as igrejas. Ele obviamente quer saber quem está falando. E aqui peguem o texto, acompanhem comigo no suporte que você tiver. Eu preciso, eu quero um celular só para iluminar. Mas eu posso, aqui. Maior. É maior. Então tá. A minha cegueira é assim mesmo. Mas quer que eu leia? Não, eu vou ler porque eu vou. Primeiro eu quero chamar a atenção. Nós começamos no versículo 11, não foi 10, não foi isso? Eu quero corrigir essa tradução, porque diz, num domingo fui arrebatado. Como é que o senhor se permite corrigir uma tradução? É que esse foi meu texto de estudo durante 4 anos. Eu me debrucei 4 anos sobre esses textos, palavra por palavra, pedra por... E discutimos, quer dizer, eu e meus autores, né? Discutimos muito se a palavra exaltado era a melhor expressão para dizer o que estava acontecendo. Porque a palavra exaltado indica algumas experiências religiosas que não são as preferenciais da tradição joanina. Em São Paulo, ele luta com a exaltação. Tem um presente na carta aos Coríntios, uns que gritam muito, uns que pulam, uns que dizem palavras estranhas que ninguém entende nada. Enfim, há uma série de manifestações exaltadas, típicas dos primeiros anos da experiência da ressurreição. E depois, também, em parte, por causa de uma certa compreensão de Pentecostes. Eu mexo muito lá com os carismáticos no Brasil, dizendo que se dependesse de São João, não existia renovação carismática. Porque São João é muito silencioso, o Espírito Santo faz um pio, dá um pio. Ele é o Espírito da verdade, ponto. Mas a igreja tem muitas faces, muitas linguagens, e os grupos genuínos vão se apegando e fundando as suas experiências nessas legítimas passagens. Só não podem achar que elas são, que elas conseguem exaurir o mistério do Espírito Santo, do Cristo, ou da própria igreja. Então, nós não traduzimos arrebatado, mas traduzimos algo como impactado, dominado pelo Espírito. A esfera está na esfera do Espírito. Os autores vão tentando encontrar nas suas línguas a melhor tradução, mas não arrebatado, porque esse tema não está presente na tradição desta comunidade como ênfase, creio até como correção. Muito mais do que como ênfase. Nós sabemos disso na própria profecia de Israel. A profecia de Israel, os chamados pequenos profetas, os grupos e as comunidades, como Elias, Samuel e outros, viviam em comunidade, eles eram carismáticos, entendidos como viviam com as flautas, com as músicas, com os incensos, caíam em trânsito, e muito da sua profecia era em transe, como as pitonisas em transe. Isso vai desaparecendo da profecia clássica. Jeremias não está em transe, Isaías não está em transe, nenhum deles. O que eles estão é numa profunda experiência transcendental. Outro dia ouvimos, num domingo desse, Isaías entra no templo e vê a glória de Deus, os gonzos, o incenso, os anjos, ouve a voz de Deus, não vê, ouve sua voz, a quem enviaremos? E ele reage. É o que está acontecendo aqui. Por que estou dizendo isso? Porque todas as vezes que o Cristo aparece no seu livro da revelação, ele traz as características da experiência de adoração que temos nos diversos caminhos do cristianismo. Porque o cristianismo nasce, não porque ele é o filho de Maria, não porque ele nasceu em Belém, o cristianismo nasce porque o menino de Maria é o unigênito de Deus. É esta junção, Jesus é o Cristo, que funda, é o cimento do cristianismo.
Há cristianismos que ficaram no Jesus de Nazaré, recentemente, alguns grupos da teologia da libertação. Outros preferem um Cristo diáfano, ahistórico, é mais bonito, mais amplo, puro, pois o cristianismo é o fenômeno de dois opostos que, graças à potência divina, se encontraram harmônicos na pessoa de Jesus de Nazaré. Presença de Deus absoluto e, ao mesmo tempo, presença do homem, filho de Maria. Por isso, agora, quando ele se volta para ver quem falava com ele, começa uma descrição fantástica. E ele diz, é interessante, olha o texto do versículo 12, ele não diz quem fala comigo, ele queria saber de quem era a voz. De quem é essa voz? Os mais maduros aqui, que cresceram antes da televisão, tinham o rádio. Sabiam que era uma questão de voz. Grandes artistas eram vozes do rádio, cantoras do rádio, jornalistas. Eu, no Brasil, tenho um programa de rádio bem ouvido até. Então, quando vou às paróquias, as pessoas me encontram depois da missa e dizem: reconheci-o pela voz. Eu ouço seu programa. É a voz de Mar. Então, ele quer saber que voz. Ele não diz, eu quero ver seu rosto. Quero saber de onde vem. Uma bela foto. Não é apocalíptica. De nada. É que o telefone deixou ele à toa, ele apaga. Bem, agora ele vai à fonte da voz. Daqui eu poderia dizer muita coisa. Por exemplo, a liturgia, no fundo, não é uma voz de Deus no mundo. Ponto. E aí a Assembleia está sempre ali, amante dessa voz. Quero ouvir essa voz. Quero encontrar essa voz. Quem é o dono desta voz? A voz é o modo pelo qual Deus utilizou-se para ser desejado por nós. Bem, olha que aí começa, o que ele vê então? Ok. Primeira coisa que ele vê, quem está no versículo 12, qual a primeira coisa que ele vê? Ele não vê alguém, engraçado, né? Ele vê alguém, vê uma voz, enquanto uma pessoa. Não, ele vê candelabros. Ora, candelabros. Vamos simbolizar, vamos ser hermeneutas. Ver candelabros é estar no templo de Jerusalém. Os candelabros são, até hoje, mesmo perdidos, são adereços sagrados a menorá dentro do culto judaico. Não podem ser separados do culto. Para nós, as velas diminuíram muito de apreço, sobretudo depois que se criou a eletricidade, mas assim mesmo a igreja, mesmo pagando conta de luz, manda acender as velas. Esse costume ancestral que nós levamos ao máximo através da pessoa. Então ele vê candelabros. Então ele já sabe que ele está no âmbito do litúrgico, do sagrado. Ele se volta então e encontra esses candelabros. Quantos candelabros? 7. Então ali a plenitude de luz. E não faltasse, por que candelabros de ouro? Porque primeiro é o metal de Deus. A igreja tem que vender tudo, dar aos pobres. O metal na liturgia é o metal de Deus. Todas as antigas religiões escolheram um elemento preciosíssimo e disseram, é de Deus. É presença, nós, com outras civilizações, escolhemos o ouro. O ouro ali não é do bispo, nem do padre, nem dos fiéis. O ouro é de Deus. Não porque ele precisa desse ouro para nada, mas porque o ouro para nós significa muito. E, inclusive, como os arquitetos aqui devem concordar, que as igrejas antigas sem luz elétrica utilizavam o ouro como referência para a luz natural. Onde a luz bate e encontra ouro, a claridade se ampliava. Por isso, durante a Quaresma, as igrejas eram tão escuras, já eram em si, mas mais ainda, porque durante a Quaresma se cobria o ouro.
As imagens todas com suas adereços ou mesmo pinturas em ouro eram todas cobertas. Então, quando o sol chegava, não encontrava, os raios do sol não encontravam o ouro. Passada a quaresma, chegada a Páscoa, se retiravam todos os panos, a igreja voltava a ter o brilho anterior e até maior. Até porque, para vós, a Páscoa é primavera, não é isso? Da escuridão do inverno, as igrejas acesas, porque era primavera e porque o ouro estava exposto. Então, um ambiente muito particular. Percebo, é preciso pensar hermeneuticamente. Não adianta querer pegar a palavra ouro e o dicionário, porque o denotativo não é capaz de mostrar toda a simbologia em volta, até a escolha do ouro, né? Nos anos 70, com a crise dos árabes, lá com o petróleo, que modificou tudo no Ocidente, se falava em ouro negro. Petróleo ainda é, em parte, já conseguimos algumas saídas para o petróleo. Mas então o mundo parou, porque o mundo dependia exclusivamente do petróleo. Pagou-se caro pela dependência. Ora, dito isso, o texto continua. No meio dos candelabros, quem que ele encontra? Finalmente ele encontra alguém. Quem é esse alguém? Como é que ele é chamado? O Filho do Homem. Sabemos que aqui não está falando de alguém comum. Por mais que... Não. Por quê? Claro que é Jesus, mas vamos voltar ao termo. Ben Adam, em hebraico. Ben Adam. Significa simplesmente homem, humano. Mas a expressão é forjada por um dos livros mais apocalípticos da Bíblia e que inspira profundamente o autor do Apocalipse, o livro de Daniel, o famoso capítulo 7, em que ele diz: eu estava nas minhas noturnas visões e de repente vi do céu vir uma criatura que parecia um filho do homem. Ou, se nós quisermos traduzir de modo mais simplório, parecia um ser humano. Eu acho que não traduz, mas mantenhamos. Por que parecia um filho do homem? Porque tinha traços humanos no meio de uma impossibilidade de ser humano, porque os humanos não vêm do céu. Este vinha. E aqui São João descreve esta voz através das palavras modificadas do profeta Daniel. Ele fará isso o livro todo, não só com o profeta Daniel, mas com o profeta Ezequiel. Quando ele falar das águas do templo, ele vai ouvir Ezequiel. Ele vai ao Êxodo, quando falar das pragas, tudo transformado. O livro do Apocalipse não cita autores. Publiquei no ano retrasado um artigo em que eu comparo Isaías 64 com Apocalipse 14. E não há citação. Aqui não é uma citação. Aqui simplesmente é uma alusão que quem conhece, no caso dos judeus cristãos, imediatamente se remeteram à figura de... Então se trata de um evento escatológico. Esta voz não pertence simplesmente a esse mundo. Não foi um outro ser humano, foi um filho do homem. Então já estamos na plena esfera da profecia, da religião, da mística. Continuo. Isso não é pequenos símbolos. Eu estou metendo o dedo em cada palavra. Depois, em torno deste homem, vem uma antropologia teológica. Primeiro, ele tem uma longa túnica, sinal de dignidade. Né? Os senadores romanos andavam com vestidos especiais. Todos sabiam que eram senadores da República, uma túnica especial, um chale específico, para que fossem como classe, assim como os professores, doutores, acadêmicos, os juízes, todos vão se revestindo de alguma indumentária que signifique o seu estado, o seu status quo, sua importância, sua relevância, seu poder. Pois bem, ele está vestido com uma túnica. Também aqui é um outro elemento, eu poderia me explorar até o fim, mas não vou. Qual é o estado do homem e da mulher após o pecado? Alguém já falou? Nus, despidos, a ponto de se esconderem de Deus. De Deus tem que fazer lá uma roupinha para ele,
Os dois, nossa roupinha aqui vão. Né? O Filho do Homem não está nu, o Filho do Homem está revestido. Vestimenta é algo que diz respeito não só ao mundo interno, mas ao mundo. Por exemplo, uma pessoa deprimida, uma pessoa boba mesmo, que tem uma classe que não está deprimida, são bobos mesmo. Gente vazia, passou a vida no vazio, então são bobos. Eles são despidos por dentro. Não conseguem apreciar nada, não leem nada, lê no sentido de percepção, não saboreiam nada. E isso é estar nu, segundo a Escritura, fora o pecado que nos desnudou. Quando o filho pródigo volta para casa, em que estado ele está? Praticamente nu. Até porque, como escravo, ele não pode usar sapato, nem sandálias. Escravos andam? Eu me lembro, eu estava no norte da Itália, uma cidade muito rica como Bérgamo. Estava celebrando, acabou a missa, veio uma senhora, gostei da homilia e tal, e pequenininha, era assim, desse tamaninho, mas sabe aquela pessoa que saiu do século XIX? Ela tinha camafeus, eu fiquei encantado. Foi uma arqueologia, aí fui saber quem ela era, e descobri que ela era uma antiga senhora da casta nobre da cidade, das antigas castas nobres. E eu perguntei de propósito, minha senhora, como é Bérgamo hoje? Ela olhou para mim e disse assim, sabe que eu não sei? Todos agora usam sapato. Quem não sabe, não entenderia nada que ela quis dizer com isso. Mas ela foi aguda. Não sei mais. Se em cima é embaixo. O homem sem sapato é um homem desprovido da sua própria pessoa. E ele tem que fazer isso, porque ele é escravo. Quando esse escravo vai se aproximando da intimidade do patrão, que são os escravos de casa, eles passam então a ganhar sandalinhas. Que orgulho! Eu trabalhei no Rio com a pastoral das domésticas. O Brasil tem muita doméstica. Todo mundo quer ter doméstica. E tem, às vezes. Elas iam à igreja, rezar e tal. Uma vez existiu uma briga que eu nunca mais vou esquecer. Duas empregadas brigando. Uma disse que a outra não gostou. Ela virou para a outra e falou assim, quem é você? Eu trabalho num duplex. Você trabalha numa kitnet e quer discutir comigo? Eu achei fantástico. Essas coisas eu fixo, porque eu acho de uma beleza a exposição da consciência. Mas num duplex, pelo amor de Deus. Né? Então, o escravo que andava nas ruas com a sua sandalinha não conversava com os escravos descalços, em geral, do campo. Pois ele está vestido, de novo, assim como as 7 candelabros de ouro, o que ele tem, como ele está vestido, uma túnica longa e depois um cinto de ouro. Você lembra de algum evento mais ou menos contemporâneo, com essa indumentária? Próxima dela foi agora dia 11 de fevereiro. Como é que a Virgem de Lourdes aparece? Túnica branca e uma rosa também, rosa e tal. Cada um com a sua simbologia. Às vezes as pessoas ficam muito ligadas no milagre, que é muito bonito, da cura, e não olham para ela. Como ela se apresentou. Tem todo um significado. E apresentou-se para gente muito simples, que não tinha feito nem curso de Apocalipse, Bernadette. Mas ela que veio, essa maravilha. Vamos ver como ele era. Eu sou policial, soube de uma invasão e peço que você descreva o ladrão. Aí você diz, ele tinha cabeça, ele tinha na cabeça, tinha ele cabeça e cabelos brancos, como lã, mais brancos do que a neve. Olha que descrição interessante. O máximo que o policial podia dizer era muito velho. Mas também a ideia é essa. Era uma das expressões de Daniel é o ancião dos anciãos. Mas ele é ancião. Isso tem alguma relevância religiosa? Tem. É um modo de exprimir a eternidade. Um ser que exprime eternidade. É um ser curtido no tempo. Ele que é sempre atual. Carta aos Hebreus diz
Ontem, hoje, sempre. Capítulo 13. Os cabelos brancos. Como nos olhos. Perceba, eu não estou falando da cor dos olhos. Tinha olhos verdes. Ai, que bonitinho. O cinema adora fazer essas brincadeiras. Não. Seus olhos eram como chamas. Algumas pessoas têm essa característica. Seu olhar é forte, quase incriminador. Há pessoas que dominam as outras pelo olhar. Personalidade muito forte. Pessoas, às vezes, muito perversas, inclusive, sabem olhar. Uma das coisas que eu sempre digo no Rio, para os distraídos, nunca estabeleça comunicação visual na rua com quem você não. Os ladrões adoram gente boba que fica olhando para tudo quanto é lado, porque ele pega um olhar, fixa, a pessoa devolve, então ele consegue estabelecer uma forma de infracomunicação. E ele vai avançar então, quem sabe um sorriso, aí vem um sorriso de volta, bom dia, estou com uma dúvida, onde é a rua tal? Pronto, já parou você, e o resto a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Por quê? Porque as pessoas hoje parecem ciclopes. Lembram dos ciclopes? Um olho grande na testa, o dia inteiro aberto, o dia inteiro olhando para tudo quanto é nada. E isso, bem, enfim, tem seus resultados. Então, os olhos como chamas de fogo. Percebem? É esse que é o símbolo. Ele não está descrevendo simplesmente um homem, mas está falando de dentro para fora. Mas isso é fantástico. Não, isso é ordinário. Peguem, por favor, os evangelhos. Onde nós encontramos indicações desse olhar de fogo? Nos evangelhos. Vamos fazer um curso sobre os evangelhos, sobre a Bíblia, sobre tudo. Você tem que saber isso de cor. Tem, porque são imagens muito repisadas. Jesus chama Pedro, olhou com amor, e o jovem rico, ele olha com amor. Jesus olha. Assim como outro dia os fariseus fizeram lá umas gracinhas para variar, ele suspira. Me diz, não terei sinais nenhum. Ponto. E não fez nenhum sinal. Os evangelhos narram, da parte dos apóstolos, essas expressões muito intensas de Jesus. Algumas barulhentas, como expulsar os vendilhões do templo, e outras silenciosas, diárias. Eu sempre digo que o barco era aquele ambiente em que se fritava o peixe, se falava dos milagres. De tardinha, quem já foi a Israel, Mar da Galileia, e eles sentados naquele barco, falando do dia, dos demônios expulsos, das pessoas curadas, ou falando sobre as coisas que Jesus fala, eles não entendiam nada. Perguntavam a ele no barco, e eles explicavam o barco. E é bem provável que de quando em quando recebesse alguns olhares de Jesus, alguns mais doces, outros mais ígneos, mais intensos. E se aprende a ser discípulo também pelo olhar. É triste um professor que não olha, seja para reprovar, mas olha, fala também com os olhos e ensina com os olhos. Vamos para os pés? 15. Como são os pés do Filho do Homem? Bronze fino. Aqui é preciso ir ao livro de Daniel, aquele sonho de Nabucodonosor que ele decifra. A estátua está dividida em vários materiais. Os pés de barro, portanto que o reino vai cair. Enquanto aqui os pés são de, significa que Jesus é sólido. Não é passageiro, já que o bronze, em condições normais, tem uma durabilidade razoável. Aqui está se dizendo, era um homem sólido, os pés, e não era só bronze. Olha, aqui está a simbologia. Como era esse bronze? Fino e encandecido na fornalha. Então, não é só, ele tinha um pé de bronze, um pé de pato. Não. Ele tinha nos pés a imagem da solidez
rebuscada. No Rio, eles quando derrubavam os casarões infelizes, vendiam tudo. E uma das coisas mais desejadas eram aquelas varandas de ferro batido, ficavam do lado de fora. Aquilo, quando destruiu o prédio, aquilo ia para o mercado negro, porque o ferro batido trabalhado era assim sinônimo do luxo, e se transferiam para outras casas até mais modernas. Esse detalhe. Hoje tudo tem um material prático, não tem essa beleza, esse tempo. Mas ele tem nos pés a arte, uma das mais antigas, que é a metalúrgica. Antiga. Né? Depois, como era a voz? Aqui é mais, eu vou terminar aqui. Como era a sua voz? Como o ruído de muitas águas. O mundo está experimentando isso, não é? Com as enchentes, chuvas torrenciais, as aldeias e as cidades invadidas pela água, e quem já teve essa infeliz experiência sabe o que é o barulho de muita água, ou vá uma catarata, não precisa nem muito longe, vai aparecer depois a imagem da catarata, a água na sua potência sonora, inclusive derrubando tudo que encontra. É essa voz que ele ouviu, a voz como o ruído de muitas águas. Em nada foi descrito um homem comum. O próprio Jesus de Nazaré vai ser descrito de que maneira pelos seus contemporâneos? Como é que os contemporâneos no Evangelho descrevem Jesus? Lembre-se que essa simbologia do Apocalipse não pode abandonar a linguagem dos Evangelhos, em particular de São João. Se não está nos Evangelhos, também não está como também nas cartas de São Paulo. Ele não inventou lá as coisas que ele achou que devia dizer. Ele foi inspirado pelo Evangelho que ele ouviu, que foi evangelizado, que ele estudou. Ele só tira consequências únicas da mente de Paulo. Simples. Quando encontramos no Evangelho algumas figuras, e aqui nós temos, no caso, os seus vizinhos, ele vai a Nazaré, lembram? Vai a Nazaré, prega, todo mundo gosta. A um certo momento alguém diz assim, mas não é o filho de Maria? Do José? Não mora aqui em Coimbra, na ladeira, tal? Agora é Deus? Agora é... Sabe? Enquanto no Apocalipse estamos no auge da identidade de Jesus, sua voz parece o rumor de muitas. Então, olha o envolvimento que o leitor tem com o texto. É muito mais profundo, no sentido de mobilizador, do que a leitura comum. Vamos avançar. Eu poderia ficar, notem que em alguns versículos eu posso ficar dias, em alguns versículos. Por isso, não leia com pressa o Apocalipse. Está com pressa, fecha o livro. Não leia. Ele vai ler São Paulo, Santiago, vai ler os Evangelhos, dá para ler com um pouquinho mais... Mas o Apocalipse não leia. Por um motivo, vira um pântano, você afunda, cansa e desiste. Porque é mais interrogação que afirmações. Avança bem, padre. Bem, olha a segunda parte. A segunda parte começou no capítulo 4 e vai até o capítulo 22, versículo 5. Queria que vocês fossem para o 5, rapidamente. O senhor pode voltar com a Bíblia, capítulo 5, porque se no capítulo 1 ele é como o Filho do Homem, como ele é no capítulo 5, que faz parte do desenvolvimento do livro no seu âmago. Percebam que eu fiz 4 capítulos na primeira parte e vou fazer 19, não é isso? Matemática? Obrigado. Vou fazer quantos capítulos ali? Sou aqui professor de matemática. 4 a 22? 18, 4, 18, dá para 22. 18, faltam 18 capítulos. Então, vai se ocupar, o livro na sua segunda parte, vai se ocupar por 18 capítulos. Então, essa figura agora é central. Essa figura é central, vamos ouvi-la. Fechou? Versículo. Isso. Quero que sim, comece assim, por favor.
Eu vi também na mão direita do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciãos me falou: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou o meio de abrir o livro e os seus 7 selos. E eu vi no meio do trono, dos 4 animais e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Como os trechos. Fica aqui. Os trechos são muito densos. Agora começa o livro. Como é que o senhor sabe, padre, que agora começa o livro? Porque ele vai ser aberto. Esse é o centro do livro. É o livro dentro do livro. Lá no capítulo 12, aliás 11, São João se inspira em Ezequiel e manda os profetas, são 2, comerem o livrinho. Comam um livrinho. Então, o livro é uma metáfora dentro do livro do Apocalipse, que, por sua vez, é a grande metáfora da revelação. Não se trata do livro em si, mas se trata de um conteúdo abrigado entre 2 capas, que é o mistério de Deus. Por isso, Cristo, a Igreja, a Escritura, a tradição, são esses livros selados, por causa do pecado. Lembre-se que tudo é o pecado original. Estudem sempre Gênesis 3. Com o pecado original, perdemos a nossa natural compreensão de Deus. Perdemos o paraíso, perdemos a intimidade, perdemos. Por mais que ela não tenha sido destruída, porque o homem, a humanidade, construiu religião ao longo dos milênios. Eu acho engraçadinho 3, 4 marxistas acharem que vão acabar com um feito de milhões de anos. Religião é um feito humano de milhões de anos. Não vai ser qualquer estruturazinha moderna que vai acabar com isso, porque é muito interessante, nós vamos mudando, algumas coisas são evolução, outras são só mudanças, mas há coisas que herdamos. E quando temos situações chaves, essas coisas às vezes... Vejam, por exemplo, quando há uma crise, um problema, vemos comportamentos tribais. Exemplo, os estádios de futebol. Nas cidades mais ricas, mais cultas, mais maravilhosas, brigam, se matam, correm de pau atrás do outro, tem que ter a polícia para ver alguém jogar bola, porque aquilo é uma tribo contra outra, é um negócio... E aquilo alimenta, inclusive, todo um inconsciente da população, como os antigos guerreiros que ficavam diante dos outros batendo seus martelos, suas coisas. A guerra antiga é totalmente diferente da nova. A nova está de longe, a quilômetros já mata alguém. Não, tinha que olhar bem na cara do inimigo e gritar: eu vou te matar, eu vou vencer, eu vou pegar a sua cabeça, e assim por diante. Aí tinha cânticos, danças e sons. Pois bem, neste caso, o que temos aqui? Uma grande encenação. E aqui eu queria trazer, é uma hipótese já estudada, de que pelo período o cristianismo nasce em pleno Império Romano. E significa que nasce em plena cultura greco-romana. Isto é, a arte maior romana inicialmente é a Odisseia. Tanto que quando o vosso bispo é Virgílio, né? Quando Virgílio escreve a Odisseia Latina, ele a começa em Troia. Ele precisa de Troia para contar a história de Roma. E os vossos Camões, Dante, todos eles com suas grandes epopeias. E a arte que mais encantava o povo, hipnotizava o povo, era a tragédia, com seu coro, seus personagens, com o drama, com o narrador. Entrava alguém e dizia: nesta noite, um homem há de matar seu pai.
e casar com sua mãe. No desfecho das decisões do céu, dos deuses. Silêncio. Entra uma solista, se arrastando, cantando, uma ode. E de repente ela é interferida, em parte, por um coro que canta em contraponto com ela. E aí vão surgindo personagens que vão narrando a história. E no fim acontece algo que parece tão moderno. Eu me lembro nos anos 80, fim de 70, era moda na televisão oferecer essa pergunta: você decide. Você fazia uma situação X, depois chamava a audiência para merece morrer, não merece morrer, merece julgar. Ainda é melhor do que essa coisa de ficar assistindo feito um autômato lá, essas novelinhas, né? Então, a tragédia obrigava a Assembleia ao que os gregos chamavam de catarsis, o horror. Sabe, no filme de terror que você está vendo o vampiro vir e o personagem não está vendo, está ali. Está vendo o vampiro, idiota, mas você é um simples assistente do filme, você não pode fazer nada, mas você fica angustiado porque o vilão se aproxima. Assim a tragédia causava naquela Assembleia grega. Há, evidentemente, traços dessa escrita trágica e poética, não só no Apocalipse, mas, sobretudo, no Evangelho de São João. Alguém se lembra, a memória, como começa a paixão de São João? Curso básico de Bíblia. Não dá para falar de Apocalipse, temos que falar da base. Simples. Jesus está no horto, Judas vem com os guardas. E os guardas fazem uma pergunta que é típica do coro. Quem é Jesus de? Onde está o quem é? O que Jesus faz? Como um baixo responde, sou eu, sou eu. O que os guardas fazem? Se ajoelham, se dobram. Diria um historiador moderno, isso é impossível. Um soldado nunca se ajoelharia diante de um criminoso, a não ser no mundo moderno, quando os criminosos são muito ricos. Todos se ajoelham. Mas não, nunca fariam isso. Mas a arte diz que eles fizeram. Porque eu sou, exige joelhos. Eu sou, exige. Depois volta ao normal, eles o prendem, batem muito nele. Mas quando ele diz, eu sou, todos caem de joelhos. É óbvio que ali está o drama, o coro, e etc, etc. Então o povo, quando ouviu o Apocalipse, o mesmo Evangelho de São Lucas, de São João, sentiam essa emoção, essa narração intensa. Bom, vamos lá. O que ele viu então? O mais interessante é o que ele viu. Ainda tem uma coisa que a gente gosta, a gente se diverte, a gente que estuda São João, como São João é dramático. Tudo ele chora, tudo ele se acaba. Logo no início do livro ele chora, se joga no chão. Quem vai abrir? Mas, na verdade, ele está enfatizando um drama que depois de Sartre perdeu sentido. Ele pergunta como viveremos sem sentido, já que o livro está fechado. Por isso, ele é desenhado como um dramático, um desesperado, amargo. Ele diz, não é possível. O livro tem que estar, mas está fechado. Está fechado de que maneira? Nós dizemos aqui, eu acho que veio daqui essa expressão, a 7? Está fechado mesmo. Não está fechado. Querendo dizer, inclusive, que ninguém é capaz de abrir essa porta. Então vejam, 7 aqui não significa só a perfeição, blá blá blá. É a intensificação de um estado profundamente fechado, de modo inexaurível, de modo incontornável. E ele, em vez de usar um advérbio ou um adjetivo, ele usa uma imagem. Um livro fechado a 7. O que mais que ele fala do livro? É que é tanta coisa. Dá um desespero falar do Apocalipse. Como é que ele descreve o livro?
escrito por dentro e por fora. O professor inglês dizia assim, aquela gente era pobre. Porque o papiro custava muito caro, os pergaminhos, toda a parte de escritório. Então, quando alguém escrevia por dentro e por fora, é porque não tinha como comprar mais. E chegaram um tempo que era pior, se apagava para escrever. Então, os estudiosos hoje vão atrás do carbono 14 e tal, para descobrir o que está escrito sobre o que já estava. E os estudiosos de arte, tem os programas lindos ingleses da BBC, do Museu de Londres, que eles mostram como com a tecnologia moderna dá para ver o rascunho da pintura na sua forma anterior à forma final, quando o artista reutiliza a tela e desenha sobre a tela original. É muito interessante. Pois bem, um livro pleno, lotado. Muita coisa está escrito nesse livro. Isso causa no leitor o quê? Curiosidade. Vontade de ler, curiosidade, interesse. Nossa, como eu vou aprender com esse livro. De vez em quando a gente compra livros e tem essa impressão, às vezes é uma decepção, às vezes não. A gente compra certos livros e diz, nossa, como eu vou aprender com esse livro. Ele tem muita coisa, tem muita informação, tem muitos dados, muitas notas. Pois a palavra de Deus, simbolizada no livro, é assim, escrita por fora e porém, inacessível. Então aqui está o drama. Mas logo alguém revela que alguém abriu. Não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou o meio de abrir o livro e os 7 selos. Aqui o autor está trazendo para a tradição de Israel a revelação. Não foi Nostradamus que abriu o livro. Não sei porque esse encanto com Nostradamus. Quem abriu o livro foi o leão da tribo de Judá, o Messias. Foi o descendente de Davi. Isso é muito claro no centro dos livros do Novo Testamento. A confirmação de que a expectativa da revelação que o Messias é e traz vem de Israel. E todos são conformes a essa tradição. Aí vemos para o centro da experiência profética. Eu vi. Por que é importante eu vi? Para a igreja, por exemplo. Como é que se chama eu vi? Mártir. Primeira geração cristã, eu vi. Os apóstolos são eu vi. São João vai dizer no início, na sua primeira carta, vai dizer o que vimos, ouvimos, tocamos. Ele reúne vários sentidos. Ele sabe que quanto mais sentidos, mais aprendizado. Hoje talvez sejamos gente que ouviu falar. Eu ouvi falar que tem Jesus, fiz a catequese quando era criança, e aqueles mais desastrosos ainda dizem assim. Inclusive eu fui coroinha, sabe nem fazer um Pai Nosso mais, mas ele foi coroinha. Tá bom, que bom, boa lembrança, mas não faz mais nada com isso. Outros não, eu vi. E São Paulo VI dizia, o que o mundo precisa hoje? Gente que viu. Gente que viu. Né? Pronto, sempre deixa ele lá. Já passam 2 minutos. Da meia? Como começarmos 5 minutos depois. Temos um bónus hoje. Agora, se vocês verem a aula que eu achava que ia dar depois, ela e vou ter que dá-la de qualquer forma, porque ela é uma síntese do que eu estou fazendo com o texto. Eu podia fazer essa simbologia, explicar a simbologia sem texto, é abstrato. Então eu preferi, apesar de saber que eu ia ter problemas de hora, fazer isso em contato com o próprio, até para vocês ficarem curiosos. Vocês têm na mão um livro de 7 selos que foi? Só não lê quem não quer, não é o caso dos senhores. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais, no meio dos anciãos. Os 4 animais representam, por exemplo, a criação, o universo, não humano. Narram os céus a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 18. A criação também viu.
E São Paulo diz que ela geme, chora, esperando a nossa redenção na carta aos Romanos. Então ele diz, no mesmo anciãos, um cordeiro de pé. Aqui aparece o personagem dos 18 capítulos que vão seguir a nossa leitura. Tudo que nós veremos e veremos é dirigido, conduzido pelo cordeiro, como está descrito. Quando falo cordeiro, obviamente eu remeto ao mundo cultual judaico, ou seja, eu remeto aqui experiência, a Páscoa. Cordeiro é Páscoa, cordeiro é templo. E por fim, graças ao profeta São João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Então, estamos no centro, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Como ele é descrito, o Cordeiro? Vejam, é muito importante para o símbolo que você o leia e o perceba. Havia um cordeiro, ponto. Tá, mas ele diz algo a mais. Era um cordeiro muito estranho. Estranhíssimo, esquisitíssimo. Primeiro, ele está de pé. Está de pé para os livros apocalípticos, diz respeito ao dia do juízo final. Todos, quando o juiz entra na sala, todos ficam de pé. O reitor chegou, todos de pé. O celebrante principal chegou, todos ficam. Então, ele está na posição dos vitoriosos. Porque, para o Império Romano, os condenados, inclusive, se fossem generais, estrangeiros, o que fossem, entravam acorrentados. Só podiam se dirigir ao imperador de joelhos e acorrentados. E aprendiam dos romanos a palavra grega que a liturgia se apoderou, que se chama Kyrie eleison. Perdemos essa palavra. Aqui na Europa ainda está muito usado. No Brasil, inicialmente, eles expurgaram. O Senhor tem piedade de nós. Perdendo essa dimensão que é chamar o imperador de Senhor, portanto, ele tem todo o poder, e dizer, eu dependo totalmente de vós. Eu já estou morto, mas quem sabe? Eu uma vez li muito, e vou terminar, porque os jovens foram se apoderando da música, achei ótimo, excelente, só que sem a sensibilidade da importância do drama, ato penitencial. Senhor, tem piedade de nós. Olha, imagina um escravo ajoelhado, miserável, cantando, tem piedade. Não, filho, tem que ser, não gosto, acho monótono e chato. Mas naquele momento, oposto ao glória, nós estamos cantando o horror do pecado e a esperança da misericórdia. Ele está de pé, mas ele também tem uma outra coisa. Olhando para o cordeiro, o que você vê? Pelo amor de Deus, não salta essa característica. Imolado. Ele já passou pelo sacrifício. Não é o cordeiro do... Como se chama esse cineasta judeu fantástico? Spielberg. Não é o cordeiro de Spielberg, o robô. Esse cordeiro já foi sacrificado. No entanto, ele está de pé e coroado. Perceba o insight? Não se trata de um cordeiro, não se trata de um cordeiro sentado como quem morreu, não se trata de um cordeiro simplesmente em pé porque está vivo e glorioso, porque tem as marcas da faca que o degolou, mas ele está de... E para completar a esquisitice, porque ele é maior do que um cordeiro, ele tem 7 olhos. Eu tinha uma catequista que... Dona Elza usava um óculos, era moda nos anos 60 os óculos verdes. Lembra dos óculos verdes? Óculos verdes. A gente não via os olhos dela. Às vezes eu só sentia o beliscão. Porque você pensava que a mulher estava olhando para um lado, ela estava olhando para o outro, miserável. Ela vinha certinho. Cala a boca na missa. Imagina a Dona Elza hoje, dando beliscão para quem grita na missa, né? Saía presa. Mas naquele tempo não era problema algum. O cordeiro tem 7... Plena visão de tudo. Plena visão de tudo. 7 olhos. Jesus não está vendo a minha dor. Ele tem 7 olhos, filha.
O chifre significa potência. Ele está em estado de combate. Porque o livro vai demonstrar daqui a pouco que esse cordeiro é o capitão, o general de uma batalha, de uma multidão em combate. Combate terreno, Roma e os judeus perseguindo o cristianismo, e ao mesmo tempo um combate mais profundo, que é o combate espiritual, que as pessoas viviam no momento em que o imperador dizia: serei bom contigo, se adorares a minha estátua e recuares na tua fé cristã, não vou te matar. Quantos fizeram isso? Chama-se apostasia, pecado gravíssimo na antiguidade. Então era a tentação de sobreviver e perder a fé. Vou terminar porque a caridade já acabou, né? Ele me deu alguns minutos de caridade, mas elas já acabaram. Então, só para terminar, duas partes, 1 a 4, 4 até 22. São as duas grandes partes. E na segunda parte, o que vocês vão notar? Por favor, em casa, não venham só segunda-feira aqui olhar para mim. Durante a semana, passem os olhos e vejam como é que se desenrolam as chamadas 5 sessões. Só vou dar uma dica. É de 7 em 7. 7 cálices, 7 espinhos, 7 anjos. Tudo, o número 7, a numerologia 7, é como se fosse um eixo que vai abrindo o livro até a sua conclusão, no capítulo 21. Tá bom. A gente sempre jura que vai deixar fazer pergunta, mas nunca deixamos, né, padre? Nós somos autoritários. Eu acho que agora vão começar a surgir muitas. Espero. Mas para ter pergunta tem que ler. Uma leitura. Tá? Vamos terminar, vamos rezar para terminar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Já disse semana passada que equivalente à aparição no capítulo 1 é a Virgem no capítulo 12, sempre resplandecente. Mas eu queria que usassem a imaginação mística para algo que não está nas Escrituras, mas é óbvio. Nossa Senhora viu ressuscitado a sós ou não? É óbvio. Não está na Escritura. Como nós não somos protestantes, não ficamos nem em crise. Mas é óbvio que ela viu aquele Cristo morto, sangrando, terrível, que enche seus olhos de tristeza. Agora seus olhos estão brilhantes, porque obviamente que o Filho foi até ela mostrar-se. Isso é maravilhoso. Bem, obrigado e boa noite.